Shalom, shalom, queridos. Que a graça e a paz do Todo-Poderoso repouse sobre cada um de vocês. Shabbat shalom, tá? Que o Eterno derrame muitas bênçãos sobre vocês, sobre suas famílias, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre ser testemunhas da criação. Ao mesmo tempo que nós somos testemunhas da criação, nós também acabamos sendo testemunhas do próprio Criador, que é o nosso Todo-Poderoso, o Eterno, o nosso Iah, o nosso Pai Eterno. Tá? Então, todas as vezes que nós honramos aquilo que eu vou ler para vocês aqui agora, no livro de Gênesis, nós vamos estar, então, de certa forma, sendo testemunhas da criação. Todas as vezes que vocês fizerem o que eu vou dizer a vocês, sobre a questão até mesmo do Shabat, aproveitando que nós estamos no Shabat, tá? Para que vocês entendam. Para vocês que não guardam o Shabat, que não acreditam, eu também não acreditava, eu não guardava, não tinha esse conhecimento, mas quando nós nos deparamos com esse conhecimento, com aprofundamento na Bíblia hebraica, no texto grego, e vendo as possíveis manipulações que teve ao longo dos séculos na cultura, não só na escritura, da cristandade, então nós vemos que realmente muitas coisas foram mudadas, e nós sabemos disso, vocês que estudam aqui sabem disso, inclusive o dia verdadeiro, tá? Porque eles deixaram de adorar no Shabat verdadeiro, que era o 7º dia do calendário lunisolar, para começar a adorar no 7º dia do calendário juliano e gregoriano agora, tá? Mas vamos lá. Eu vou ler para vocês aqui o texto de Gênesis, tá? Bereshit, capítulo 2, vai nos dizer: Assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E o 7º dia, o Eterno havia acabado sua obra, tá? Que fizera, e passou a repousar no 7º dia de toda a obra que fizera. E o Eterno passou a abençoar o 7º dia e a fazê-lo sagrado, porque nele tem repousado de toda a sua obra que o Eterno criara, com o objetivo de fazer. Uma tradução um pouco mais literal. Então nós vemos que é o único dia nas Escrituras que o Eterno abençoa como um dia de descanso, tá? Então, o Eterno descansou, e durante a sua aliança com aqueles, que são filhos de Israel, nesta aliança, ele coloca o Shabat. Eles eram também testemunhas da criação do universo. Existiam povos pagãos naquela época, eles vieram do Egito, Posteriormente, muito tempo depois, eles ficaram, na verdade, não vieram não, eles ficaram no Egito, por muito tempo. Então, havia culto a outros deuses desde a antiguidade, Então, esses cultos de adoração a outras divindades, nestes cultos, eles acreditavam que estas divindades que havia criado os céus e a terra. Então eu acredito que, sendo assim, o próprio Eterno, ele determina o Shabat ali, naquele caso, já para eles também testemunhar que quem era o verdadeiro Criador dos céus e da terra é o Iah Todo-Poderoso. Então, servindo de testemunho a todos os filhos, para você que não guarda, que às vezes não teve essa compreensão ainda, a Escritura diz, amado, que todos aqueles que creem, agora já não é mais circuncisão e incircunciso, é tudo pela fé. Aqueles que creem, eles são enxertados na oliveira, eles fazem parte, têm a herança também. Então todos nós somos um só povo, nós somos a igreja de Yahushua. Então o Shabat aqui, no caso, nos coloca como testemunhas do Criador e testemunhas da criação. Muitas pessoas ainda não tiveram essa compreensão. Outrora eu assisti um podcast de um rabino,
E ele foi interrogado da seguinte forma: vocês guardam a lei para ser salvo? E ele respondeu: não, nós guardamos a lei não para ser salvo, mas nós guardamos para ser parecidos com o Eterno. Nós tratamos disso em outras shiur, em outras aulas. Você pode pesquisar aí sobre essa questão também, né? Então, amados, houve muito erro nos ensinos. Eu, né, me formei em uma escola teológica, inclusive calvinista, acreditei em muitas coisas. Só quando você se aprofunda nas escrituras, foge um pouco daquele círculo vicioso teológico, né, e começa a estudar de uma forma assim como eu fiz, particular, independente, eu comecei a me deparar com vários documentos que eu não tinha acesso, né? Então, isso me ajudou muito a abrir os meus olhos para essa questão. Porque o Todo-Poderoso, uma vez que ele institui, né, a sua lei como perpétua, ela é irrevogável. Amados, todas as leis do Eterno são irrevogáveis. Todos os decretos são irrevogáveis. Inclusive, no Velho Testamento nós vemos isso. A história de Esther nos mostra isso, porque não teve como revogar o decreto de morte contra os Yahudins, contra os judeus. Mas eles conseguiram um outro decreto para que eles pudessem se defender. Então você vê o poder do decreto. Então tudo que o Eterno decretou, tudo que o Eterno instituiu é para sempre. O próprio Yahushua disse: eu não vim destruir a Torá, ou como está na sua tradução, a lei, nem os profetas, mas eu vim tornar pleno, a melhor tradução seria. Ele cumpriu plenamente todos os mandamentos. Então aqui em Gênesis, no capítulo 2, nós acreditamos, isso que eu disse a vocês, que é um selo de testemunho da criação e uma aliança com o Eterno, assim como ele determinou. De geração em geração, para sempre. Isso é para sempre, tá? É o nosso descanso em testemunho ao Criador. Porque todas as pessoas vão te ver descansando naquele dia, vão falar assim: mas por que ele descansa no sétimo dia desse calendário lunisolar? Por que isso? Porque eles vão entender que você é uma testemunha do Criador, porque eles vão entender que foi o Criador que descansou. E vão ter que dizer: sim, é porque o Criador descansou no sétimo dia, eles descansam também. Porque isso está nas Escrituras, em todas as Escrituras, católicas, espíritas, na nossa, da comunidade Yahushua, em todas as Bíblias, está lá o Shabat. Então, não como forma de salvação, como os muitos querem impor, isso de forma nenhuma. Nenhuma lei tem caráter salvífico e nós estamos explicando sobre isso. E nem por isso você deve viver pecando. O que é viver pecando? É viver descumprindo os mandamentos da Iá. Lógico que Iá nos perdoa, é misericordioso, é bondoso, é amoroso, mas nós temos que andar de acordo com a palavra do Eterno. A palavra do Eterno é esta para nós. Então, está aqui para você que quer ser mais mais uma testemunha, na verdade, do Criador. Você precisa ter a compreensão desse dia maravilhoso, desse dia que o Eterno reservou para que todos os seus filhos se reunissem e adorassem, descansassem nesse dia. Existem alguns que não fazem nada, inclusive não lê nem a Escritura, porque eles dizem que tem que descansar mesmo. A gente não pode ser religioso, ler doutrinas humanas e querer empregar na Escritura: eu vou guardar o Shabat assim como manda o judaísmo. Mas será que o judaísmo está correto neste quesito? Porque eles seguem muita coisa do Talmud. Então nós vamos fazer uma live super especial, quero deixar anotado aqui sobre isso, tá? Então nós deixamos aqui para você essa mensagem de que as testemunhas do Eterno, nós acreditamos nisso. As verdadeiras testemunhas, elas estão de acordo com a palavra do Eterno. E inclusive sobre o verdadeiro nome do Eterno, a Escritura diz que naqueles dias o povo saberia o nome. Ele diz assim: naquele dia o meu povo saberá o meu nome. Muito importante isso, Ora,
Naquele dia o meu povo saberá o meu nome, já como se fosse não, ele já sabia que isso ia acontecer, toda essa ocultação. Né? Então, amados, essa foi a mensagem de hoje, tá? O nosso testemunho da criação é esse dia. Amém? Shalom, shalom, que o Eterno vos abençoe grandemente, em nome de Yahushua. Agradecer a todos vocês que nos seguem pelas redes sociais da comunidade Yahushua. Eu sou o Augusto Toffolo, fiquem todos na paz. Shalom, shalom.